Estamos de volta, Natal, 10 horas e 35 minutos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Tribuna Livre. Como eu disse aqui antes do nosso intervalo comercial, Tribuna Livre recebe a partir de agora o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Bom dia, secretário. Obrigada por nos atender. Seja muito bem-vindo ao Tribuna Livre. Obrigado, Andressa. Bom dia, Edivan, Júlio, ouvintes da Tribuna Livre. Pois é, e como o próprio secretário já comentou, a gente vai contar também hoje com a participação do Sistema Tribuna de Comunicação. Nosso querido jornalista Júlio Pinheiro está conosco aqui, vai compor a nossa bancada. Bom dia, Bom Júlio, dia, Andressa. Bom dia, Edivan. Bom dia, secretário Cadu. Bom dia a todo mundo. Estou aqui só para atrapalhar o programa de vocês. Jamais, não diga isso. Edivan. Primeiro, o governo do Rio Grande do Norte prorroga aí o prazo para pagamento de impostos a comerciantes e tem uma expressão que pouca gente conhece, que é um tal de DIFAL. Explica aí, secretário. Vamos começar a nossa entrevista explicando o que representa esse imposto. Isso, Edivan. A gente, nesse contexto dessa guerra que a gente está vivendo contra o crime organizado aqui no Estado, já vem se perdurando por 9 dias, né? Iniciou na terça-feira da semana passada. A governadora foi procurada pelas lideranças empresariais aqui do Estado, o presidente da Fierne, o presidente da FEComércio, o presidente da CDL Natal, e houve uma reunião na quinta-feira passada. Nessa reunião, os empresários mostraram a primeira preocupação com a segurança dos seus estabelecimentos e dos seus colaboradores, óbvio, né, e também, óbvio, com os impactos negativos nos seus comércios, né, e fizeram um pleito, principalmente ligado às pequenas empresas, da postergação do prazo de pagamento do Simples Nacional, que era na última segunda-feira, dia 20, para dar uma amenizada nessa crise, porque, óbvio, quando você tem uma crise de segurança pública, as pessoas circulam menos nas ruas e frequentam menos os comércios, bares, restaurantes, etc. Nós recebemos o pleito com o reconhecimento da governadora da justiça desse pleito. Ela me pediu para fazer as tratativas com o Comitê Gestor do Simples Nacional para prorrogar esse prazo que venceu no dia 20, só que como o Simples Nacional ele compreende tributos da esfera estadual, da esfera federal e também da esfera municipal, toda e qualquer prorrogação precisa da aprovação do Comitê Gestor. E essa, pela resolução que rege o Comitê Gestor do Simples Nacional, precisaria de uma convocação prévia de 48 horas. A gente enviou o ofício na sexta-feira pedindo essa prorrogação e o vencimento era na segunda. Então, eles não tiveram tempo hábil de fazer essa reunião para avaliar esse pedido de prorrogação. Então, como passou o dia 20, a gente pensou em outra forma, a gente entendendo o impacto dessa crise na economia do Estado, principalmente nas pequenas empresas. A gente está publicando hoje à noite, no Diário Oficial de amanhã, a prorrogação do prazo do pagamento do diferencial de alíquota de ICMS para empresas do Simples Nacional. Que é o DIFAL. Que é esse DIFAL, né? O que é diferencial de alíquota de ICMS para empresas do Simples Nacional? As empresas do Simples aqui do Estado que fizeram compras em outros estados da União, parte do ICMS ficou lá nesse estado e outra parte é pago aqui. E a data de vencimento desse imposto é no dia 3 de cada mês. Então, a nossa prorrogação vai se dar para o que essas empresas pagariam no dia 3 de abril, elas passam a pagar no dia 3 de maio. Elas ganham aí 30 dias para se recompor dessa crise que a gente vem passando, que a gente espera que com o trabalho das nossas forças de segurança aliada à Força Nacional de Segurança, todo o trabalho em conjunto, que a gente consiga debelar isso ainda essa semana, e esse impacto que já diminuiu bastante, né, Júlio? A gente tem acompanhado. Foram 8 ataques de ontem para hoje. A gente espera que isso venha diminuindo a cada dia e que efetivamente a gente volte à completa normalidade do funcionamento da nossa sociedade e, consequentemente, da nossa economia também. Todo mundo espera isso. Secretário, uma dúvida também que se teve aqui na redação da Tribuna do Norte era se o governo federal poderia ter algum tipo de... aqui fora do ar, a gente conversou sobre isso, queria que explicasse. Se o governo federal poderia ter algum tipo de intervenção nessa decisão com relação ao Simples, queria que explicasse também. Não, essa deliberação, como ela diz respeito a tributos que envolvem os 3 níveis de entes estatais do Brasil, né, da Federação, a União, os Estados e o
os municípios, a competência era do Comitê Gestor do Simples Nacional de fazer essa reunião e deliberar por essa postergação ou não. Não dá para colocar na conta nem da União, nem aqui do Estado, muito menos dos municípios. Foi realmente o cumprimento de uma legislação que existe para deliberar sobre esse tema. Faltou um pouco de feeling para fazer esse pedido um pouco antes, porque foi no dia 20, né? Os ataques começaram no dia 14, mas claro que ninguém esperava que... São 6 dias, né? Pois é, a gente não esperava que passassem 9 dias de ataques. Mas será que poderia ter sido? Se tivesse pedido antes, poderia ter um... Com certeza, se a gente tivesse mais prazo, né? Se a gente tivesse aí, se isso tivesse começado no dia 1º e a gente fizesse o pedido lá no dia 9, no dia 8, teria tempo para fazer essa prorrogação. Acontece que os ataques começaram dia 14, né? Faltando 6 dias. Começou ali, primeira coisa, a gente foi cuidar da segurança pública. A governadora estava em Brasília, pediu o apoio do governo federal através do Ministério da Justiça. Nós estamos tendo esse apoio, e aí a gente começa a sentir os impactos na economia do Estado. Eu acho que a gente agiu mediante o acontecimento dos fatos, e aí acabou ficando apertado mesmo essa prorrogação de prazo, e por isso a gente não conseguiu essa prorrogação. Qual a sanção para quem atrasa o pagamento do Simples? Porque, infelizmente, alguns comerciantes eles não vão ter como pagar, né? Dependendo do tamanho do impacto. Como qualquer imposto, correção monetária, uma multa regulamentar, como qualquer dívida que você deixe de pagar, é correção, a mera correção mesmo. Há alguma possibilidade de que essa correção, essa multa não seja cobrada? Pode ser discutido isso? Teria que ser uma deliberação do Simples Nacional, e como ela não saiu a tempo, aí vem a questão de quem pagou em dia, né? Assim, é sempre muito complicado a gente tentar corrigir a rota de alguma coisa depois que o fato já aconteceu, porque sempre fica, aí eu que paguei, aquele empresário que fez toda a força para lá, mesmo com toda a dificuldade que está vencendo, colocar o seu imposto em dia, ele vai se sentir prejudicado por essa não correção. É um caminho que a gente pode tentar trilhar. Primeiro é fazer um levantamento, um diagnóstico específico de quantos contribuintes deixaram de pagar e, de repente, a gente pensar numa saída nesse sentido. Não, já há um reflexo desse não recolhimento dos impostos? Olha, porque assim, o pagamento do Simples é diferente do ICMS, né? Ele entra, o do ICMS entrou na conta, a gente já vê no dia seguinte. O pagamento do dia 20, ele entrou na segunda-feira, mas ele só se reflete de fato no nosso caixa hoje, a gente consegue ver hoje. Eu confesso que antes de vir para cá não tive ainda tempo de olhar essa questão para a gente fazer esse diagnóstico, mas a gente vai fazer isso ao longo do dia para ver se houve um impacto de inadimplência, para a gente até pensar em alguma medida base, nesse né? sentido. Vai servir de base para um trabalho, uma avaliação e uma sugestão. De exatamente isso. Secretário, tem prevista também uma reunião com a Câmara dos Dirigentes Lojistas, né, para tratar sobre isso. Esse pleito eu sei que era com relação ao DIFAL, dessa prorrogação, mas quais são os outros pleitos? O que é que o governo pode oferecer ainda mais? Não, na verdade, tá vendo assim, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que tem hoje, eu fui convidado para participar de uma quarta-feira do dirigente, da Câmara do Dirigente Lojista, é um evento que eles sempre fazem. Aí vão bombardear com relação a isso. Com certeza, eles vão trazer esse pleito também, uma questão que vocês vão abordar aqui, se não abordarem eu já trago, que é a questão do aumento da alíquota modal, né, que é uma decisão que a gente tem que tomar até o dia 1º de abril, que está condicionada também à sacramentação do acordo com a União, que apesar do anúncio, ele não foi ainda enviado ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente está nesse contexto ainda se você me perguntar, Júlia, Edivan e Andressa, qual é a tendência de momento, a tendência de momento é sim a gente manter esse aumento da alíquota modal, porque efetivamente ainda o acordo não foi sacramentado. Se houver a sacramentação desse acordo, a celebração desse acordo, a gente pode reavaliar dentro desse contexto de compensar o que passou do ano passado e também algo que garanta o nosso poder de arrecadação no ano de 2023 e nos anos futuros. Hoje foi proposto, na verdade foi ontem proposto por parte de um deputado estadual, do deputado Gilto Dias, para dar o crédito a ele, a possibilidade de uma prorrogação da aplicação dessa alíquota. Em vez dela ser aplicada a partir de abril, ela fosse aplicada a partir de agosto e permanecendo pelos 9 meses em que teria duração. Há essa possibilidade? Isso pode ser discutido? Olha, veja, se for para manter por 9 meses, a gente vai ter que alterar a lei, né? Porque é a anualidade. Não. Porque é só até o fim de 2023. É só até o fim de 2023. Então, assim,
A proposta do deputado, ela faz um sentido do ponto de vista do que a gente está vivendo agora, mas ela tem que dialogar com a necessidade que a gente tem de recomposição de receitas que não mudou, né? Então, assim... O valor de 250 milhões pelo governo federal que foi anunciado, se não me engano, são 250 milhões. 277. 277, mas a perda é quase de meio bilhão. 420 milhões. 420, então um pouco mais de 400 milhões. Não, 420 milhões, pouco mais não, 20 milhões é muito dinheiro. Mais de 420 milhões. Esse valor de 250 sendo recomposto, sendo firmado esse acordo, há a possibilidade de se suspender essa alíquota? De forma bem transparente, tá? Isso é o que a gente está avaliando dentro do governo. A compensação, é sempre importante a gente colocar isso, ela diz respeito somente ao período de julho a dezembro de 2022, tá? Não contempla os 2 meses desse ano também. Não, ele não contempla e não contempla para frente. Nesse contexto, o que é importante, que está dentro do acordo? Que a gente recomponha de alguma forma a base de arrecadação para que a gente não tenha mais perdas. Isso faz parte do acordo, é o que está sendo discutido com o governo federal e precisa do aval do Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, se a gente tiver a recomposição nesse patamar, que não vai recompor tudo que a gente perdeu ano passado, mas é um percentual importante, e a recomposição da base do ICMS, é uma discussão que a gente vai fazer, mas que muda completamente o contexto que a gente tem agora, nesse momento, que a gente não tem absolutamente nada na mão ainda, né? Apesar do anúncio, vou ratificar aqui, isso não foi efetivamente colocado no papel entre os governos estaduais e a União para o aval do Supremo Tribunal Federal. A gente espera, a gente está trabalhando, inclusive eu, enquanto presidente do Conselho de Secretário de Fazenda, estou trabalhando diuturnamente para a gente celebrar esse acordo até o final desse mês, até o final da semana que vem. Peço até desculpa, Edivan e Andressa, que eu estou meio que falando demais aqui, mas... Como é monopolizando. Eu odeio quando fazem isso comigo, eu estou sendo chato do dia, perdão, viu? Mas é uma dúvida que eu tenho também, a gente teve uma entrevista aqui no Jornal da Manhã, o senhor disse que a gente a Secretaria de Tributação estava tentando outras formas de se incrementar a arrecadação para não ser necessário aumento da alíquota. Quanto conseguiu se incrementar, o que foi feito para incrementar e se não foi suficiente para a gente não ter esse aumento do imposto? A gente tem, assim, essa iniciativa é uma iniciativa que era o dever de casa de qualquer secretário de tributação num contexto como esse. A gente vem fazendo desde o início do ano diversas ações do ponto de vista de ajustes na legislação, trabalhos de fiscalização. Isso tem dado um resultado, sim. Agora, a magnitude do que aconteceu no ano passado foi muito ampla, né? A gente teve, por exemplo, a gasolina, que é a nossa principal fonte de receita de ICMS dos combustíveis, a gente perdeu 1/3 da alíquota, que era 27, ela caiu para 18, e ainda perdeu na base de cálculo, né? Então, assim, o impacto foi muito profundo. A gente está nesse caminho de recompor a nossa receita, mas é fundamental, por exemplo, vou fazer uma discussão agora aqui, que eu falei da gasolina, era muito necessário que a gente recompusesse essa base da gasolina. Por que eu defendo isso? Poxa, a gasolina ela é base da logística nacional, ela compõe preço dos produtos que vão para a mesa do brasileiro? Não. O combustível que está na base da logística do país é o diesel, né? A gasolina é um combustível fóssil. A gasolina é um combustível predominantemente de transporte de passageiro individual, de forma individual. Claro que tem um contexto dos motoristas de aplicativos, mas em regra ela é um combustível que é utilizado para o meu carro, para o seu carro, Edivan, para o seu carro. Então, assim, a minha defesa é que se a gente tivesse uma recomposição na gasolina, era muito melhor do que fazer esse aumento de alíquota que vai para quase tudo. Esse aumento de alíquota modal, né? Para aquele ouvinte que está nos ouvindo, eu estou vendo a Andressa ali pensando. O que é alíquota modal? A alíquota modal é a alíquota padrão. Você me viu pensando que eu ia perguntar. A alíquota padrão do ICMS, a alíquota que incide na maioria dos produtos. Então, veja, se a gente tivesse uma recomposição da gasolina, né, não faz sentido você aumentar tudo para você, que vai tudo para a inflação, e você aumentar somente um item que não compõe preço das demais mercadorias. Então essa é a minha defesa, esse é um caminho que a gente está tentando trilhar, e eu acho que a gente vai ter êxito nessa negociação para
que a gente não faça esse aumento da alíquota modal. E outra coisa também, aqui, julho... Mas isso seria já Edivan, para esse mês, essa então, mudança? Se a gente não conseguir celebrar esse acordo até 31 de março e, posteriormente, a gente fizer isso, nada nos impede de rever essa questão, revogar, entendeu? Então, assim, é uma situação... E eu sempre digo isso, que hoje é muito difícil, a gente estava conversando em off, que tudo se leva, às vezes, as questões, às vezes, puramente técnicas são levadas para a política, né? Mas, politicamente falando, nunca foi uma agenda do governo Fátima aumentar imposto. Eu falei isso da última vez que estive aqui, né? A gente, desde 2019, quando pegou o Estado praticamente quebrado, era muito sedutor você chegar com um pacote de aumentando imposto. A gente não fez isso, a gente foi por outro caminho. A gente foi pelo caminho do ajuste de contas, foi por um caminho que trouxe muitos benefícios, que foi pelo ajuste da política tributária para tornar o Estado novamente um Estado competitivo, para trazer investimentos para cá e não perder como a gente perdia antes. Sempre falo sobre esse tema porque é muito importante. A gente viveu há 2 meses o anúncio da Guararapes saindo do Ceará e trazendo a operação aqui para o Estado. Isso nos últimos 10 anos, a gente não tinha uma notícia dessa aqui no Rio Grande do Norte. Era o contrário. A Ambev saiu daqui e foi para Paraíba, outras empresas saíram daqui e foram para outros estados. O Ministério Público do Trabalho tentou acabar com as facções têxteis no interior do Rio Grande do Norte, né? Que é o que vai dar agora quase 2 mil empregos através da operação da Guararapes. A gente chama hoje, chama até outro nome, porque esse nome facção, ele está extremamente... Acaba trazendo facções sindicatos. Oficinas, isso, é melhor. Né? Mas é uma realidade, assim, é um contexto que, junto com o Proed, ele facilitou essa tomada de decisão da Guararapes, porque o capital vai onde tem perspectiva de ter ganhos maiores. Nós temos uma condição hoje no Rio Grande do Norte de investimento que atrai esse tipo de empresas para voltarem para cá, trazerem seus investimentos para cá, e esse caminho que a gente seguiu e deu certo. Agora a gente está num caminho de recomposição de receitas e a gente espera que as medidas que a gente está adotando também no futuro próximo tragam um reequilíbrio das finanças do Estado, porque nesse momento a gente não está com as finanças equilibradas. Prometo que é a última, viu, Edivan? Prometo a você que é a última. Secretário, você chegou a falar sobre essa discussão agora, acabou de falar, sobre a discussão para se modificar essa alíquota, não ser modal, ela poder ser diferenciada para os combustíveis. Não pode, né? Não pode no momento. Não pode. Então, para voltar a ser possível. Como é que passa essa discussão? Isso vai ser proposto já imediatamente? Tem que ser um projeto de lei? Pode ser uma medida através de decreto por parte do governo federal? Como é? A gente precisa definir, até para cumprir a Lei Complementar 194, a alíquota aí eu vou falar uns termos que eu vou explicar, tá? Eu prometo. A alíquota ad rem para gasolina. O que é a alíquota ad rem? Hoje, historicamente, o ICMS ele é calculado com a alíquota ad valorem. Traduza. A alíquota ad valorem é você pegar o preço de uma mercadoria e aplicar um percentual. Você aplica uma percentual que é de 18%, no caso, e aí você calcula o valor do imposto. A alíquota de rem, ela é um valor fixo por unidade daquele produto. Então, por exemplo, o litro da gasolina. A gente vai ter que estabelecer, que a gente está estabelecendo com diesel agora, um valor fixo por litro em reais. Então, não é esse valor, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Definir que na gasolina, num litro de gasolina, R$1 é o ICMS da gasolina. Então, isso que a gente vai ter que definir. Então, em que patamar a gente vai definir esse ad rem da gasolina? A gente pode, ali nesse ad rem, estabelecer um valor único nacionalmente, mas que recomponha de alguma forma as receitas dos estados. A gente está buscando formas, Júlio, de recompor aquele estrago que foi feito no ano passado, que a gente sabe que os preços dos combustíveis estavam abusivos, nós somos consumidores antes de tudo, mas mexer nas receitas dos estados, né, tirando a principal fonte de receita dos estados, que é o ICMS, penalizou principalmente as pessoas mais pobres, porque são essas pessoas que se utilizam de segurança, de saúde pública, de educação pública, e isso é financiado com recursos de tributos. Então, a gente está buscando formas aqui de reequilibrar as finanças dos estados para não penalizar as pessoas mais pobres, da população. A maior pergunta agora, nesse momento do povo, é com relação ao preço realmente dos combustíveis. Abril está chegando, né? Teve uma compensação do governo federal, uma lei também, no ano passado, uma lei da Assembleia Legislativa, que é o governo do Estado em negociação
com a Assembleia? Essa legislação vai ser respeitada ou o aumento do combustível o usuário, o consumidor, vai arcar realmente com essa elevação? São dois contextos diferentes, Edivan. Um é a Lei Complementar 192 e 194, que foi publicada ano passado, uma lei federal, que mexeu na tributação não só dos combustíveis, mexeu dos combustíveis, da energia e da telecomunicação, né? Reduziu drasticamente as alíquotas de ICMS. E, mediante um estudo do Concefaz, que para recompor as receitas dos estados, os estados precisariam mexer nas alíquotas modais, né, do ICMS, que é as suas alíquotas padrão. E isso a gente fez aqui no estado. O estudo apontava, para você ver o tamanho da perda que foi a redução das alíquotas de ICMS da Lei Complementar 192 e 194, o estudo do Concefaz apontava que a gente precisava aqui no estado sair de uma alíquota de 18% para 22%, a alíquota modal. E a gente conseguiu fazer de 18% para 20% por 9 meses só. Sempre bom lembrar isso, a forma que foi aprovada a lei na nossa Assembleia Legislativa, diferente dos outros 12 estados que aprovaram legislações parecidas no país, que foi de forma permanente, a nossa legislação é só por 9 meses, conforme aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aí volta para os 18 já no ano que vem, por isso que não subiu no ano passado, por causa do princípio da anualidade, isso, né? Também, e também da noventena, por isso que só vale a partir de 1º de abril. Tá certo. Então, secretário, agora só para consolidar, tem mais, além dessa, só para deixar bem claro, porque é o foco principal dessa entrevista, né, com certeza, além dessa questão do DIFAL, o que mais pode ser feito pela Secretaria de Tributação? É porque o debate chegou na Assembleia, né, tem vários deputados sugerindo muita coisa, mas o que o governo pode sugerir? Um pacote nessa hora aí de... A gente está numa situação, Edivan, assim, é uma situação muito difícil do Rio Grande do Norte, antes crise, né? Antes da crise. É bom lembrar também, e os empresários sabem disso, eu sempre digo isso para eles, o impacto na economia ele vira para o Estado, né? Porque o Estado é praticamente sócio do comércio, setor produtivo, né? Então isso se reverbera na arrecadação do Estado. O que nós vamos fazer nos próximos dias, e se Deus quiser, e se as nossas forças de segurança consigam debelar o mais rápido possível de forma total esses ataques, é avaliar o que vai acontecer. A gente trabalha em cima de números, a gente fez isso durante a pandemia e é uma coisa que a gente vem replicando desde então. Todo mês a gente publica o boletim mostrando os indicadores econômicos, a arrecadação do Estado. A gente vai fazer uma avaliação como a gente fez na pandemia em cima de dados. À medida que a gente for tendo a noção dos impactos dessa crise na economia do Estado, a gente vai tomar medidas para tentar, de alguma forma, mitigar esses impactos para as empresas e empreendedores aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Uma pergunta mais generalizada com relação à reforma tributária, o senhor que está bem no eixo, bem no centro dessa discussão nacional, reforma tributária anda, porque já tem décadas e décadas que se fala e cada governo dá aquele famoso dip da vaca e a reforma tributária não sai. Esse é o momento realmente do país progredir e avançar numa questão da reforma tributária para acabar com essa injustiça fiscal que a gente vive há anos no Brasil. Edivan, eu digo assim, quem não é da nossa geração não vai entender, mas acho que o Júlio é mais ou menos da minha geração e a Andresa também. A reforma tributária parece a Caverna do Dragão. Você lembra da Caverna do Dragão? Ninguém volta para casa. As coisas vão, todo mundo acha que vai e quando chega não vai. Né? Então faz muito tempo que essa discussão está posta. Ela é fundamental para a retomada da competitividade do país, né? Eu, pessoalmente, nesses 18 anos que eu milito na área tributária, eu nunca vi uma ambiência política tão favorável à aprovação de uma reforma. Inclusive ontem, de forma virtual, até pelos acontecimentos aqui do Estado, eu não fui a Brasília participar presencialmente, mas participei virtualmente de uma audiência pública do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, né? Participação muito expressiva, prefeito de Recife estava lá, o prefeito de Salvador, o Concefaz estava, vários deputados. Então, eu acho que o país clama por essa reforma. A gente precisa fazer essa reforma para quê, Edivan? Se você me perguntar assim objetivamente. Primeiro, para simplificar
o nosso sistema tributário, que é um manicômio tributário. Nós temos 27 regulamentos de ICMS no país, cada um mais complexo que o outro. Nós temos 5 mil legislações de ISS, temos 5.600 municípios, não é isso? Eu não sei exatamente o número. Tem a questão dos impostos federais, então a gente precisa simplificar isso para diminuir o custo do Brasil, para quem quer empreender no Brasil. Oferecer segurança jurídica, né? E também diminuir, porque hoje se tem, quem é empresário sabe disso, o custo que se tem para você manter ali uma estrutura para lidar com a legislação tributária. Você precisa também, é tão importante quanto isso, tornar o nosso sistema tributário mais progressivo. O que é progressivo? É fazer com que as pessoas que ganham mais, elas paguem proporcionalmente mais. O nosso sistema hoje é extremamente regressivo. Quem ganha menos no Brasil, as pessoas mais pobres pagam proporcionalmente muito mais do que quem ganha mais. Isso é um sistema, é uma deformação que praticamente só existe no Brasil. Os países desenvolvidos todos têm um sistema muito mais progressivo que o nosso. E outra questão que a gente não vai resolver agora, né, com essa reforma do consumo, porque essa reforma que a gente está discutindo, ela é uma reforma ligada intimamente aos tributos do consumo, que é a migração da nossa base de tributação do consumo, que a gente quando compra um celular, quando compra uma água, uma cerveja, o imposto está ali dentro, o consumo é muito onerado no Brasil, a gente precisa migrar isso para o patrimônio e renda. Aí você pergunta, para quê? Para que os investidores invistam na geração, no desenvolvimento industrial, na geração de emprego, e não pegue esse dinheiro e vá especular. Entendeu? Então, esses são os nossos objetivos principais. E com relação à fatia do bolo tributário? Porque muito se reclama também que a União tem pouca responsabilidade e muito dinheiro, assim como o município, muita responsabilidade e pouco dinheiro. Eu tô olhando aqui, fazendo um primeiro olhar sobre o viés do desenvolvimento da economia do país. Aí você entra na discussão estatal, né? Que é a repartição do bolo tributário. Por exemplo, o que aconteceu ano passado, aquela redução do ICMS dos combustíveis, energia e telecomunicações, você reduziu receita e não tirou da gente, dos estados, as obrigações com segurança, educação, saúde. Infraestrutura. Como é que você... Então, a partir do tributo, a partir da divisão do bolo tributário, que você vai definir, olha, os estados vão ter essas obrigações e tem esse recurso para arcar com isso. Os municípios têm essas obrigações e têm esse recurso para arcar com isso. Então, é uma discussão que precisa ser feita. Não é uma discussão fácil, Júlia. Assim, a reforma tributária é muito complexa porque ela tem muitos players, né, para usar as linguagens modernas, muitos participantes da discussão, que são os entes estatais, a União, os estados e os municípios. Dentro do setor produtivo tem muita discussão também, porque o cara que é comerciante hoje, desculpa o termo, né, a pessoa que é comerciante hoje, ele paga de 18% a 25% de ICMS. O prestador de serviço paga 5% só. Quando você fala numa alíquota única, num imposto único para bens e serviços, a ideia é que se tenha uma alíquota única. Você vai migrar, então, o advogado, que paga hoje 5% de ISS, você vai migrar para uma alíquota de 20%? Então, esses são os desafios. Agora, é fundamental que a gente entre nessa discussão com a intenção de mudar o status quo. Se a gente não quer mudar a sociedade, não quer mudar... Não entra. Não entra. Aí vai voltar para a Caverna do Dragão. Vai voltar para a Caverna do Dragão, vai chegar lá, agora vai... Aí volta, Vingador fecha o portal e todo mundo fica lá. Exatamente. O primeiro passo que eu vejo é uma posição coesa, uma voz uníssona do próprio governo, que ainda há divergências internas, né, entre ministros e tal, né, uma certa divergência. Partir daí com uma posição coesa já facilita muito mais, né, um arcabouço, uma proposta que possa levar ao Congresso Nacional para tentar atender aos pedidos dos vários segmentos da sociedade. Realmente é complicado. Eu sou meio Santo Mé nessa questão, porque há tantos anos que se espera, mas, como o senhor está dizendo, o ambiente é muito propício para esse avanço, que Deus lhe ouça. A gente precisa, como eu disse agora, primeiro, os estados, né? A gente tinha em 2019 um consenso entre os 27 estados. Meu papel lá como presidente do Concefaz, tentar novamente chegar a essa situação de consenso entre os 27 estados para defender premissas. E aí você parte para as convergências.
fortalece as convergências e vai resolver as divergências após isso. Acho que é o caminho. A gente precisa enfrentar essa discussão mesmo sendo complexa, e foi um dos motivos que eu aceitei essa presidência do Concefaz, porque eu acredito que a gente precisa deixar esse legado para o nosso país. É um dever nosso. Boa sorte. Obrigado. Pois é. Mas eu ia finalizar dizendo aqui que o que não é complexo nesse nosso país, né? Infelizmente a gente tem aí uma complexidade muito grande, um país muito grande também, né? Enorme, diversos estados, enfim, para chegar num consenso é bem complicado. Secretário, quero agradecê-lo, muito obrigada pela sua presença aqui. Secretário Estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, trazendo seus esclarecimentos para essa manhã aí de quarta-feira. Muito obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Sempre é muito... os temas são muito complexos. A gente tenta ser o mais didático possível, mas nem sempre é possível tornar questões tão complexas claras, principalmente para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui. Qualquer dia chama o secretário para falar de futebol. Aí sim, é mais fácil. Só não pode falar do Botafogo. É tristeza. Isso aí ninguém fala. Não tem audiência, não. Até logo, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, secretário. Obrigada, Júlio, também. Valeu, Andresa. Beijo para você. Beijo, Edivan. Até mais. Valeu. 11 horas, 6 minutinhos, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Já tem mais aqui no nosso programa. A gente traz mais